Ela foi traída e abandonada pelo marido, mas conhece um milionário que a ajuda a se vingar dele, e algo incrível acontece. Márcia acordou com o vazio que já se tornara familiar, mas naquela manhã de outono, com as folhas alaranjadas, caindo lá fora, algo parecia diferente. O silêncio da casa, outrora preenchido pelas risadas de Lucas, seu ex-marido, agora era um lembrete cruel da traição que a despedaçara. Aos 34 anos, Márcia ainda sentia o peso do dia em que descobriu que Lucas, com quem dividira 12 anos de sonhos, a trocara por outra. Ele não apenas a deixou, mas levou consigo a estabilidade financeira do casal, deixando-a com uma hipoteca atrasada e um coração em pedaços. Mas naquela manhã, enquanto o vento sussurrava contra a janela, um estranho impulso a fez decidir. Hoje, ela não se permitiria afundar. Márcia, com seus olhos castanhos, que pareciam carregar o peso de 1000 histórias não contadas, vestiu seu casaco favorito, aquele azul marinho que Lucas dizia ser muito simples, e saiu para tomar um café na pracinha do bairro. Era um ritual que ela criara para se forçar a sair de casa, mesmo nos dias em que a dor parecia insuportável. A cafeteria, com seu cheiro de grãos torrados e o som suave de jazz ao fundo, era um refúgio. Ela se sentou perto da janela, observando as pessoas passarem, cada uma com sua própria história, enquanto tentava não pensar no quanto sua vida desmoronara. Foi então que ele apareceu. Vítor, alto, com cabelos castanhos bagunçados pelo vento e um sorriso que parecia iluminar o ambiente, ele entrou na cafeteria carregando uma energia que Márcia não via há meses. Ele pediu um café preto, mas, ao se virar para pegar o troco, derrubou a xícara no chão. O barulho do porcelana se estilhaçando fez todos olharem e Vítor, sem graça, deu uma risada alta e disse: "Bom, acho que agora todo mundo sabe que eu sou um desastre com café." Márcia não conseguiu segurar o riso. Era a primeira vez em semanas que ela ria de verdade, e algo naquele momento a fez sentir um calor no peito, como se a vida estivesse sussurrando que ainda havia esperança. Vítor, notando o sorriso dela, se aproximou da mesa de Márcia, ainda segurando o que restava do troco. "Desculpe por interromper sua paz com meu show de trapalhadas. Posso me sentar ou já causei estrago suficiente?" Ele tinha um jeito desajeitado, mas genuíno, que desarmou Márcia. Ela assentiu, ainda rindo, e os dois começaram a conversar. Ele era um milionário, dono de uma empresa de tecnologia que Márcia nunca ouvira falar, mas não tinha nada do estereótipo arrogante que ela imaginava. Vítor contava histórias com um humor autodepreciativo, como a vez em que tentou cozinhar um jantar sofisticado para investidores e acabou incendiando a toalha de mesa. Márcia ria tanto que quase esqueceu a dor que carregava. Mas a conversa tomou um rumo mais sério quando Vítor, com uma sensibilidade que a pegou desprevenida, perguntou: "Você já teve um dia em que sentiu que tudo desmoronou, mas mesmo assim decidiu continuar?" Márcia hesitou. Ela não estava pronta para abrir sua vida para um estranho, mas algo nos olhos dele, talvez a forma como pareciam enxergar além da superfície, a fez contar tudo. A traição de Lucas, o abandono, as noites chorando sozinha, a luta para pagar as contas. Vítor ouviu em silêncio, sem interromper, apenas assentindo com uma expressão que misturava empatia e algo que Márcia não conseguiu identificar. Quando ela terminou, Vítor se inclinou para a frente com um brilho travesso no olhar. "Sabe, Márcia, eu já passei por coisas que me fizeram querer desistir, mas aprendi que às vezes a melhor vingança é viver melhor do que quem te machucou. E se eu te ajudasse a mostrar para o Lucas que você é muito mais do que ele jamais mereceu?" Márcia franziu o senho, intrigada. "Como assim?" Vítor sorriu. "Me deixa te mostrar. Vamos fazer algo grandioso juntos. Não é sobre dinheiro, é sobre te ajudar a brilhar de novo."
Márcia não sabia ao certo por que confiou em Vítor tão rapidamente. Talvez fosse o jeito dele, tão despretensioso, que a fazia sentir que podia ser ela mesma, sem medo de julgamentos. Ou talvez fosse a promessa nos olhos dele, um brilho que parecia dizer que ele acreditava nela, mesmo quando ela própria havia esquecido como fazer isso. Naquela mesma tarde, após a conversa na cafeteria, Vítor a convidou para um passeio no parque próximo. Nada de planos mirabolantes ainda, ele disse com um sorriso torto. Só um pouco de ar fresco para clarear as ideias. Márcia aceitou, intrigada com o que ele queria dizer com fazer algo grandioso. O parque estava vibrante, com crianças correndo atrás de pipas e casais idosos caminhando de mãos dadas. Márcia sentiu uma pontada de saudade de dias mais simples, quando ela e Lucas passeavam assim, planejando o futuro. Mas Vítor, com sua energia contagiante, não a deixou se afundar nas memórias. Ele apontou para um grupo de adolescentes tentando tirar uma selfie em grupo, todos desajeitados, e disse: "Aposto que consigo tirar uma foto pior que a deles. Topa o desafio?" Márcia riu, surpresa com o quanto ele conseguia torná-la leve. Eles passaram a tarde tirando fotos ridículas, Vítor fazendo caretas, Márcia fingindo ser uma estátua viva. E, pela primeira vez em meses, ela se sentiu viva. Entre risadas, Vítor começou a revelar mais sobre si. Ele não era apenas um milionário de sucesso, era alguém que também conhecia a dor. Contou que crescera em uma cidade pequena, filho de uma costureira que trabalhava até tarde para sustentar a família. "Eu vi minha mãe chorar escondido tantas vezes", ele disse, olhando para o horizonte. "Ela nunca desistiu, e isso me fez prometer que, se eu tivesse a chance, ajudaria pessoas a encontrarem sua força de novo." Márcia sentiu um nó na garganta. Havia algo na história dele que ressoava com a dela. A luta, a resiliência, a vontade de provar que a dor não define quem você é. Foi então que Vítor revelou seu plano. "Lucas precisa ver que você é mais forte do que ele pensa. Vamos organizar um evento, algo que mostre o melhor de você. Você já me disse que ama pintar, né? E se a gente fizesse uma exposição das suas pinturas? Não qualquer exposição, mas algo que deixe todo mundo de queixo caído, inclusive ele." Márcia gelou. Pintar era sua paixão desde adolescente, mas Lucas sempre dizia que era perda de tempo. Depois da separação, ela guardara os pincéis, convencida de que não era boa o suficiente. "Eu não sei, Vítor. Faz anos que não pinto. E se ninguém gostar?" Vítor segurou o olhar dela, firme, mas gentil. "Márcia, eu vi como seus olhos brilharam quando você falou das suas telas. Você tem algo especial e o mundo merece ver isso. Eu cuido de tudo. O espaço, a divulgação, até o buffet. Você só precisa criar. E quem sabe, talvez Lucas apareça e veja o que perdeu." O tom dele era brincalhão, mas havia uma sinceridade que a fez acreditar que talvez, só talvez, ela pudesse fazer isso. Naquela noite, sozinha em casa, Márcia pegou uma tela empoeirada do armário. Suas mãos tremiam ao tocar os pincéis, como se estivesse reacendendo uma parte de si que havia sido apagada. Ela começou a pintar, cores vibrantes, traços que contavam sua dor, sua raiva, mas também sua esperança. Enquanto trabalhava, pensava em Vítor, no jeito como ele parecia acreditar nela mais do que ela mesma, e sem perceber, um sorriso tímido surgiu em seus lábios. Algo estava mudando dentro dela, e talvez, apenas talvez, o futuro pudesse ser mais bonito do que o passado. As semanas seguintes foram um turbilhão para Márcia. Pela primeira vez em anos, ela sentia o tempo voar, não por ansiedade ou medo, mas por uma mistura de excitação e propósito. Vítor cumpriu sua promessa. Ele alugou uma galeria elegante no centro da cidade, com paredes brancas e iluminação suave, perfeita para exibir as pinturas de Márcia. Ele também contratou uma
equipe para organizar o evento, desde convites com design sofisticado até um buffet que prometia encantar os convidados. Mas o que mais marcou Márcia não foi o glamour do planejamento, e sim a presença constante de Vitor, sempre com um comentário engraçado ou um gesto gentil que a fazia se sentir vista. Certa tarde, enquanto Márcia trabalhava em uma tela que retratava um pôr do sol em tons de laranja e roxo, uma metáfora para sua própria jornada de renascimento, Vitor apareceu com uma sacola cheia de tintas novas. Olha, eu não sei nada de pintura, mas a moça da loja disse que essas são as melhores, ele disse, coçando a nuca, visivelmente sem jeito. Márcia riu alto quando viu que ele comprara tintas a óleo de altíssima qualidade, do tipo que ela nunca ousara comprar por conta do preço. Vitor, isso é caro demais, você tá louco? Ele apenas deu de ombros com um sorriso travesso. Louco? Talvez, mas se é para fazer algo grandioso, vamos fazer direito. Enquanto Márcia pintava, os dois passavam horas conversando. Vitor contava histórias hilárias, como a vez em que, durante uma reunião importante, ele confundiu o nome de um cliente e o chamou de Seu Zé o tempo todo, só para descobrir depois que o homem era um executivo famoso. Márcia, por sua vez, começou a compartilhar memórias de sua infância, como quando roubava as aquarelas da mãe para pintar nas paredes do quarto, ganhando um castigo que valera cada pincelada. Esses momentos, leves e cheios de risadas, criaram uma conexão que Márcia não esperava. Era como se Vitor, com seu jeito desajeitado e coração aberto, estivesse lentamente costurando as partes quebradas dela. Mas nem tudo era leveza. À noite, sozinha, Márcia enfrentava seus demônios. Pintar novamente a fazia confrontar as inseguranças que Lucas plantara. Cada pincelada era uma batalha contra a voz em sua cabeça que dizia: "Você não é boa o suficiente." Certa noite, exausta, ela desabou no sofá segurando uma tela inacabada. Lágrimas escorriam enquanto ela pensava em como Lucas ridicularizara seus sonhos, chamando sua arte de hobby de criança. Foi quando seu celular vibrou com uma mensagem de Vitor. "Ei, sei que tá tarde, mas só queria dizer que vi o esboço daquela tela hoje. Márcia, você é incrível. Não para, tá?" A mensagem, tão simples, foi como um abraço à distância. Ela enxugou as lágrimas e voltou a pintar, determinada a provar para si mesma, mais do que para Lucas, que ela era capaz. À medida que a data da exposição se aproximava, Márcia começou a perceber algo novo. Vitor não estava apenas ajudando-a a se vingar de Lucas, ele estava ajudando-a a se reencontrar. Cada conversa, cada risada, cada olhar de apoio reacendia uma chama que ela pensara estar extinta. Uma noite, enquanto eles organizavam os últimos detalhes na galeria, Vitor tropeçou em um cabo de luz e quase derrubou um cavalete. Márcia o segurou pelo braço, rindo tanto que mal conseguia respirar. "Você é um perigo ambulante, sabia?" Ela brincou. Ele olhou para ela, ainda rindo, e disse: "Só para te manter alerta." Por um momento, seus olhos se encontraram, e o ar pareceu carregado de algo novo, algo que nenhum dos dois nomeou, mas que fez o coração de Márcia bater mais rápido. O dia da exposição chegou como uma onda, trazendo com ela uma mistura de ansiedade e esperança que Márcia não sentia há anos. A galeria estava transformada. As paredes brancas exibiam suas telas, cada uma contando uma parte de sua alma. Da dor crua da traição às pinceladas de esperança que ela redescobrira com a ajuda de Vitor. O salão estava repleto de pessoas, o burburinho das conversas misturado ao tilintar de taças de vinho. Márcia, vestida com um elegante vestido verde escuro, que Vitor insistira para que ela comprasse. "Você merece brilhar tanto quanto suas pinturas." Sentia o coração disparado.
Ela nunca imaginara que suas obras seriam vistas por tantas pessoas, muito menos que receberiam olhares de admiração. Vítor, como sempre, estava ao seu lado, mas dessa vez com um ar mais contido, quase nervoso. Ele usava um terno azul marinho que, segundo ele, era o único que não me faz parecer um pinguim desajeitado. Márcia riu, mas notou que ele parecia mais inquieto do que o normal, checando o celular a cada poucos minutos. "Tá esperando alguém importante?" Ela perguntou, meio brincando, meio curiosa. Ele apenas deu um sorriso enigmático e respondeu: "Talvez. Você vai ver." Antes que ela pudesse insistir, uma mulher de meia idade, com óculos de armação dourada, se aproximou para elogiar uma das telas, um quadro que retratava uma figura solitária sob uma tempestade, mas com um raio de luz cortando as nuvens. "É como se eu pudesse sentir a dor e a esperança ao mesmo tempo", a mulher disse, com lágrimas nos olhos. Márcia, emocionada, mal conseguiu agradecer. Enquanto a noite avançava, Márcia se viu envolvida em conversas com estranhos que pareciam genuinamente tocados por sua arte. Cada elogio era como um tijolo reconstruindo sua confiança, mas uma parte dela ainda temia o que poderia acontecer se Lucas aparecesse. Vítor garantira que enviara um convite para ele, com uma nota provocadora: "Venha ver o que Márcia é capaz de fazer sem você." Ela não sabia se queria que ele viesse ou se preferia que ele ficasse bem longe. A ideia de enfrentá-lo a deixava com o estômago embrulhado, mas também havia uma faísca de determinação. Ela queria que ele visse que ela não era mais a mulher que ele abandonara. Então, ele entrou. Lucas. Márcia o viu antes que ele a notasse parado na entrada da galeria, com o mesmo ar arrogante que ela conhecera tão bem. Ele estava acompanhado por uma mulher mais jovem, de cabelos loiros e um vestido reluzente. Márcia sentiu o chão tremer sob seus pés, mas antes que o pânico tomasse conta, Vítor segurou sua mão suavemente. "Você é mais forte do que ele jamais será", ele sussurrou, com uma convicção que a ancorou. Ela respirou fundo e caminhou até Lucas, com um sorriso que escondia o turbilhão dentro dela. "Então você veio", Márcia disse, sua voz firme, mas com um leve tremor. Lucas olhou ao redor, claramente surpreso com a grandiosidade do evento. "Não achei que você tinha isso em você", ele disse, com um tom que misturava surpresa e desdém. Antes que Márcia pudesse responder, Vítor interveio com um sorriso afiado. "Engraçado, Lucas, porque todo mundo aqui acha que Márcia tem muito mais do que você jamais viu." A tensão no ar era palpável, mas Márcia sentiu uma onda de coragem. "Minhas pinturas contam minha história, Lucas. Uma história que você nunca quis ouvir. Espero que goste do que vê." Ela se virou, deixando-o sem palavras, e voltou para o centro da galeria, onde os aplausos começaram a ecoar. Mas algo inesperado aconteceu. Enquanto Márcia recebia os parabéns de um grupo de críticos, Vítor subiu ao pequeno palco montado no canto da galeria. Ele pegou o microfone, visivelmente nervoso, e pediu a atenção de todos. "Quero dizer algo antes que a noite termine", ele começou, sua voz tremendo ligeiramente. "Esta exposição não é só sobre arte, é sobre uma mulher que transformou dor em beleza, que enfrentou o pior e escolheu brilhar. Márcia, você não tem ideia do quanto me inspirou." Ele fez uma pausa, olhando diretamente para ela, e acrescentou: "E eu espero que esta noite seja apenas o começo do que você merece." A multidão aplaudiu, mas Márcia só conseguia ouvir o próprio coração, batendo forte, enquanto os olhos de Vítor encontravam os dela. Algo maior estava por vir, e ela sentia isso no fundo da alma. A noite da exposição terminou em um borrão de emoções para Márcia. Os aplausos ainda ecoavam em sua mente enquanto ela ajudava a equipe a guardar os últimos itens na galeria. A presença de Lucas, embora dolorosa, não a abalara como ela temera.
Pelo contrário, enfrentá-lo a fizera sentir uma força que ela não sabia que ainda possuía. Mas o que realmente a deixava inquieta era o discurso de Vítor. Suas palavras, o começo do que você merece, reverberavam em seu coração, carregadas de uma promessa que ela não conseguia decifrar. Quando a galeria ficou vazia, restando apenas os dois, Márcia decidiu perguntar. Vítor, o que você quis dizer com aquilo no palco? Ela perguntou, enquanto arrumava uma tela com cuidado. Ele parou, segurando um cavalete, e por um momento pareceu hesitar. Sabe, Márcia, eu não sou muito bom com palavras quando o assunto é sério, ele disse com um sorriso tímido que contrastava com sua confiança habitual. Mas você me fez lembrar que a vida é mais do que construir empresas ou ganhar dinheiro. Você me fez querer ser melhor. Márcia sentiu um calor subir pelo rosto, surpresa com a vulnerabilidade dele. Antes que ela pudesse responder, Vítor continuou. Eu não te ajudei só para mostrar algo pro Lucas. Eu fiz isso porque acredito em você. E, se me permite dizer, porque estou começando a gostar muito de você. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Márcia piscou, tentando processar o que acabara de ouvir. Seu coração, ainda machucado pelas cicatrizes deixadas por Lucas, parecia querer pular do peito. Vítor, eu não sei o que dizer, ela murmurou, sentindo uma mistura de medo e algo que se parecia perigosamente com esperança. Ele deu um passo à frente, mas manteve a distância, como se soubesse que ela precisava de espaço. Não precisa dizer nada agora, só queria que soubesse. Vamos com calma, tá? Um passo de cada vez. Ele sorriu, e aquele sorriso desajeitado a fez rir, aliviando a tensão. Nos dias seguintes, Márcia se viu dividida entre a euforia da exposição e a confusão sobre seus sentimentos. Vítor não a pressionou, mas continuava presente, sempre com um jeito leve que a fazia sorrir. Uma tarde, ele a convidou para um piquenique improvisado no mesmo parque onde haviam tirado aquelas fotos ridículas. Nada de galeria chique dessa vez, ele brincou, estendendo uma toalha quadriculada no chão. Só sanduíches meio amassados e suco de caixinha. Márcia riu alto quando viu que ele realmente trouxera sanduíches tortos, com o recheio escapando pelas bordas. Você é um milionário que não sabe fazer sanduíche? Ela provocou. Ei, eu sou um gênio da tecnologia, não da culinária. Ele retrucou, fingindo indignação. Enquanto comiam, Vítor contou mais sobre sua vida. Como ele quase desistira da empresa após um fracasso inicial, mas a memória da mãe o incentivara a continuar. Márcia, por sua vez, compartilhou um momento de sua adolescência, quando pintou um mural na escola e foi aplaudida pelos colegas. Um raro momento de orgulho antes de Lucas entrar em sua vida e apagar sua confiança. A conversa fluiu com facilidade, mas havia uma corrente subjacente de algo mais profundo. Quando o sol começou a se pôr, tingindo o céu de tons dourados, Vítor olhou para ela e disse: Sabe, Márcia, eu não acredito em destino, mas acho que te encontrar naquela cafeteria não foi por acaso. Márcia sentiu um nó na garganta. Ela queria acreditar nas palavras dele, mas o medo de se machucar novamente a segurava. Ainda assim, algo dentro dela, talvez a mesma coragem que a fizera enfrentar Lucas na exposição, a levou a segurar a mão dele. Vítor, eu não sei se estou pronta, mas estou feliz que você entrou na minha vida. Ele apertou a mão dela suavemente e por um instante o mundo pareceu parar. Era como se naquele momento eles estivessem escrevendo o começo de algo novo, algo que poderia mudar tudo. Os dias após o piquenique trouxeram uma leveza que Márcia quase esquecera ser possível. Ela e Vítor começaram a se ver com mais frequência, não mais apenas para planejar eventos, mas para compartilhar momentos simples. Um passeio pelo
Mercado de rua, onde Vitor insistiu em comprar um chapéu ridículo de palha só porque ficava charmoso, ou uma noite assistindo a um filme antigo, rindo juntos quando ele tentou imitar o sotaque de um ator e falhou miseravelmente. Cada encontro era uma pincelada de cor em uma tela que Márcia pensara estar condenada ao cinza. Mas mesmo com a alegria crescente, uma sombra persistia. O medo de que tudo isso fosse bom demais para ser verdade. Uma tarde, enquanto eles tomavam sorvete em uma praça ensolarada, Vitor contou uma história que a fez rir até as lágrimas escorrerem. Ele descreveu como, aos 15 anos, tentou impressionar uma garota na escola com um truque de mágica, mas acabou derrubando um bolo inteiro na frente de todos. Eu juro, Márcia, o bolo voou como se tivesse vida própria, ele disse, gesticulando, tanto que quase derrubou o próprio sorvete. Ela riu, mas notou um brilho diferente nos olhos dele, uma mistura de nostalgia e algo mais profundo. Você já pensou em como as coisas pequenas da vida, tipo um bolo caindo, podem mudar tudo? Ele perguntou de repente sério. Márcia assentiu, pensando em como um café derrubado na cafeteria a levara até ali. Mas a leveza foi interrompida por uma ligação inesperada. Era Lucas. Márcia hesitou antes de atender, o coração acelerado. O que você quer? Ela perguntou, tentando manter a voz firme. Do outro lado da linha, Lucas parecia diferente, menos arrogante, mais hesitante. Márcia, eu vi sua exposição. Fiquei pensando, talvez eu tenha sido injusto com você. Podemos conversar? A voz dele trouxe um turbilhão de memórias. As promessas quebradas, as noites de solidão, a traição. Márcia olhou para Vitor, que a observava com uma mistura de preocupação e apoio, e respondeu, Lucas, não temos mais nada para conversar. Minha vida é outra agora. Ela desligou sentindo o peso do passado se dissolver um pouco mais. Naquela noite, sozinha em casa, Márcia se pegou pensando no que Lucas dissera. Parte dela, uma parte pequena, mas insistente, se perguntava se ele realmente mudara. Mas então, ela olhou para a tela que estava pintando, um quadro que mostrava duas figuras de mãos dadas sob um céu estrelado, inspirado no piquenique com Vitor. A pintura era um lembrete de que ela estava construindo algo novo, algo que Lucas nunca poderia entender. Ainda assim, a ligação a deixou inquieta, como se o passado estivesse tentando arrastá-la de volta. No dia seguinte, Vitor a surpreendeu com ingressos para um show de jazz em um pequeno clube local. Nada de pensar no ex hoje, ele disse, com um sorriso travesso. Só boa música e nós dois. O clube era aconchegante, com luzes suaves e o som de um saxofone que parecia embalar a alma. Durante o show, Vitor pegou a mão dela e pela primeira vez Márcia não sentiu medo. Ela se inclinou contra ele, deixando a música e a presença dele a envolverem. Mas quando o show terminou e eles caminhavam pelas ruas iluminadas, Vitor parou de repente. Márcia, tem algo que eu preciso te contar, ele disse, o tom mais sério do que nunca. Não é sobre o Lucas, mas é algo que pode mudar como você me vê. Márcia sentiu um frio na espinha. O olhar de Vitor, normalmente tão confiante, estava carregado de vulnerabilidade. O que é, Vitor? Ela perguntou, o coração apertado. Ele respirou fundo, como se estivesse reunindo coragem, e disse, eu não sou exatamente quem você pensa. Minha vida não é tão perfeita quanto parece. O silêncio entre eles era pesado, e Márcia percebeu que seja lá o que ele estava prestes a revelar, mudaria tudo. As palavras de Vitor pairaram no ar como uma nuvem prestes a desabar. Márcia sentiu o coração apertar, uma mistura de curiosidade e temor enquanto esperava que ele continuasse. A rua estava silenciosa, iluminada apenas pelos postes que lançavam uma luz suave sobre eles. Vitor desviou o olhar por um momento, como se buscasse coragem nas sombras, antes de finalmente falar. Márcia, eu não te contei tudo sobre mim.
Não porque quisesse esconder, mas porque, às vezes, é difícil falar de coisas que ainda doem. Ele fez uma pausa, respirando fundo, e começou a contar. Há alguns anos, eu estava no topo do mundo. Minha empresa estava crescendo, eu tinha dinheiro, amigos, tudo o que alguém poderia querer. Mas então cometi um erro, um grande erro. Eu confiei nas pessoas erradas, fiz investimentos arriscados e quase perdi tudo. Não só o dinheiro, mas a confiança em mim mesmo. E pior, magoei pessoas que me importavam. Ele olhou para ela, os olhos brilhando com uma vulnerabilidade que Márcia nunca vira antes. Minha mãe, ela ficou tão preocupada comigo que adoeceu. Eu me culpei por isso, Márcia. Ainda me culpo. Márcia sentiu um nó na garganta. Ela conhecia aquela culpa, o peso de carregar a dor de alguém que amava. O que aconteceu com ela? Perguntou, a voz suave. Vitor sorriu tristemente. Ela se recuperou, graças a Deus. Mas aquele período me mudou. Eu reconstruí minha vida, minha empresa, mas aprendi a ser mais cuidadoso, não só com dinheiro, mas com pessoas. Quando te conheci, vi em você a mesma força que minha mãe tinha, mesmo nas piores horas. E eu quis te ajudar, mas também quis estar perto de alguém que me lembrasse o que realmente importa. Márcia ficou em silêncio, processando tudo. Parte dela sentia alívio. A confissão de Vitor não era um segredo sombrio, mas uma história de falhas e redenção. Outra parte, porém, se perguntava por que ele esperara tanto para contar. Por que não me disse antes? Ela perguntou, tentando não soar acusadora. Vitor coçou a nuca com aquele jeito desajeitado que ela já conhecia tão bem. Porque eu tinha medo de que você me visse como um fracassado, ou pior, como alguém que não merece sua confiança. Você passou por tanto com o Lucas, eu não queria te dar mais motivos para duvidar. As palavras dele tocaram Márcia de uma forma que ela não esperava. Ela pensou em como Lucas nunca admitira seus erros, sempre colocando a culpa nela. Vitor, por outro lado, estava ali, expondo suas fraquezas, mesmo correndo o risco de perdê-la. Sem pensar, ela segurou a mão dele. Vitor, todos nós cometemos erros. O que importa é o que você fez depois. E você me mostrou que eu posso ser mais do que minha dor. Isso não é fracasso, isso é coragem. Ele olhou para ela surpreso e então sorriu. Um sorriso que misturava alívio e algo mais quente, mais profundo. Você é incrível, sabia? Ele disse, apertando a mão dela. Eles continuaram caminhando, agora mais próximos, como se a confissão tivesse derrubado uma barreira invisível. Márcia sentia o coração mais leve, mas também uma nova certeza. Vitor não era perfeito, mas era real. E isso era mais do que ela jamais tivera com Lucas. Nos dias seguintes, a relação deles floresceu ainda mais. Vitor a levou para uma feira de artesanato, onde os dois acabaram competindo para ver quem fazia o pior vaso de argila. O dela desmoronou em segundos, enquanto o dele parecia um dinossauro com dor de barriga, como Márcia brincou, rindo até doer a barriga. Esses momentos de leveza eram contrabalanceados por conversas mais profundas, onde compartilhavam sonhos e medos. Márcia começou a pintar novamente, não para uma exposição, mas por puro prazer, e Vitor insistia em ser seu crítico oficial, fazendo comentários exagerados como: esta tela é claramente uma obra-prima pós-moderna, só para vê-la revirar os olhos. Mas, em meio à felicidade, uma nova surpresa estava por vir. Uma manhã, enquanto Márcia tomava café, recebeu uma mensagem de uma galeria renomada da cidade. Eles haviam visto suas pinturas na exposição e queriam exibi-las em um evento internacional. Márcia leu a mensagem 3 vezes, incapaz de acreditar. Quando contou a Vitor, ele deu um grito de alegria e a abraçou, girando-a pela sala. Eu sabia que você ia conquistar o mundo, ele exclamou.
Mas enquanto celebravam, Márcia notou um leve traço de preocupação nos olhos dele, como se ele soubesse algo que ainda não estava pronto para compartilhar. A notícia da exposição internacional trouxe uma onda de entusiasmo para Márcia, mas também um peso inesperado. A ideia de suas pinturas viajarem para além da cidade, sendo vistas por críticos e amantes da arte em outro país, era ao mesmo tempo empolgante e aterrorizante. Ela passou dias alternando entre a excitação de esboçar novas ideias e a ansiedade de não estar à altura das expectativas. Vítor, como sempre, era seu porto seguro, aparecendo com café e palavras de incentivo. "Você já conquistou uma galeria inteira aqui", ele dizia, com aquele sorriso que parecia iluminar tudo. "O mundo é só o próximo passo." Uma tarde, enquanto eles caminhavam por um mercado de flores, Vítor insistira que precisavam de inspiração colorida. Para as novas telas de Márcia, ele a surpreendeu com um presente, um caderno de esboços com capa de couro gravado com o nome dela. "Para você anotar todas as ideias malucas que vão surgir nessa sua cabeça brilhante", ele disse, fingindo um tom sério que logo se desfez em uma risada quando Márcia o cutucou nas costelas. "Você é ridículo, sabia?" Ela brincou, mas seus olhos brilhavam de gratidão. O gesto tão simples a fez perceber o quanto Vítor se importava com os detalhes dela. Não apenas a artista, mas a pessoa. Mas em meio à felicidade, a preocupação que Márcia notara nos olhos de Vítor durante a celebração da notícia da Galeria Internacional começou a crescer. Ele parecia hesitante em alguns momentos, como se estivesse segurando algo. Uma noite, enquanto jantavam em um restaurante pequeno, com velas tremeluzindo entre eles, Márcia decidiu perguntar: "Vítor, você está escondendo alguma coisa de mim, não tá? Desde aquela mensagem da galeria você parece diferente." Ele baixou o garfo, o rosto momentaneamente sombrio, antes de forçar um sorriso. "Eu... escondendo? Só se for o fato de que eu pedi sobremesa sem te contar." Ele tentou desviar, mas Márcia não cedeu. "Sério, Vítor, seja o que for, eu não quero saber." Ele suspirou, passando a mão pelos cabelos bagunçados. "Tá bem, Márcia, não é nada ruim, eu juro. É só que essa exposição internacional, eu meio que dei um empurrãozinho para que ela acontecesse." Márcia franziu o senho, confusa. "Como assim? Um empurrãozinho?" Vítor hesitou, então explicou. "Eu tenho um amigo que trabalha com curadoria internacional. Quando vi suas telas na exposição, mostrei fotos para ele. Não foi só sorte. Márcia, eu sabia que seu trabalho merecia ser visto. Então fiz uns contatos, mas não queria que você pensasse que isso não é mérito seu. Porque é. Cada pedacinho disso é você." Márcia ficou em silêncio, processando. Parte dela sentia um aperto. Ela queria que seu sucesso fosse só dela, sem interferências. Mas outra parte reconhecia a intenção de Vítor. Ele não estava tentando controlá-la, como Lucas fazia, mas sim abrir portas para que ela brilhasse. Ainda assim, uma pequena semente de dúvida se plantou. "Por que você não me contou antes?" ela perguntou, a voz mais baixa do que pretendia. Vítor olhou para ela, os olhos cheios de sinceridade. "Porque eu não queria que você sentisse que isso era menos seu. Márcia, eu acredito no seu talento, só quis ajudar a acelerar as coisas. Me perdoa se fiz errado." Ela respirou fundo, sentindo o conflito dentro de si. "Não é que eu não agradeça, Vítor. É só que, depois do Lucas, eu prometi a mim mesma que nunca mais deixaria ninguém moldar meu caminho." Ele assentiu, o rosto sério. "Eu entendo. E prometo que, de agora em diante, vou te contar tudo. Nada de surpresas. Você merece estar no comando." O jantar terminou com um tom mais leve, com Vítor contando uma história engraçada sobre como quase derrubou uma planta gigante no mercado de flores, mas a dúvida de Márcia permaneceu como uma sombra sutil. Dias depois,
Enquanto Márcia preparava suas telas para a exposição internacional, ela recebeu outra ligação inesperada. Era Lucas novamente. Dessa vez, ele parecia desesperado. Márcia, eu sei que você não quer falar comigo, mas eu preciso te contar algo. É sobre o Vitor. Ele não é quem você pensa. O coração de Márcia disparou. Ela desligou o telefone sem responder, mas as palavras de Lucas ecoaram em sua mente, reacendendo o medo de confiar novamente. O que Lucas sabia? E por que, mesmo depois de tudo, sua voz ainda tinha o poder de abalá-la? As palavras de Lucas ecoavam na mente de Márcia como um trovão distante, anunciando uma tempestade que ela não queria enfrentar. Ela passou a noite inquieta, virando-se na cama, tentando convencer-se de que Lucas só estava tentando manipulá-la, como fazia tão bem. Mas a semente da dúvida, já plantada pela revelação de Vitor sobre a exposição internacional, crescia, alimentada pelo medo de ser traída novamente. Pela manhã, com olheiras marcando seu rosto, Márcia decidiu que precisava encarar a situação. Ela não podia deixar o passado sabotar o presente. Resolveu ligar para Vitor e convidá-lo para um café na mesma cafeteria onde se conheceram. Um lugar que, de alguma forma, parecia seguro, como se pudesse trazê-los de volta. Ao começo, quando ele chegou com seu jeito desajeitado e um sorriso que tentava esconder a preocupação, Márcia sentiu o coração apertar. Vitor, precisamos conversar, ela disse direto ao ponto, enquanto mexia o café com uma colher, mais por nervosismo do que por necessidade. Ele assentiu, o rosto sério. Eu sei que te devo explicações. O que está te incomodando? Márcia respirou fundo e contou sobre a ligação de Lucas. Ele disse que você não é quem eu penso. E depois do que você me contou sobre a exposição, eu não sei mais o que pensar. Me diz a verdade, Vitor. Tem mais alguma coisa que você não me contou? Sua voz tremia, não de raiva, mas de um medo profundo de que tudo o que haviam construído fosse uma ilusão. Vitor ficou em silêncio por um momento, os olhos fixos na xícara à sua frente, como se estivesse escolhendo as palavras com cuidado. Márcia, eu juro que não tenho segredos que possam te machucar. Ele começou, a voz firme, mas carregada de emoção. Mas Lucas, ele pode estar falando de algo que aconteceu há anos. Quando minha empresa quase faliu, eu fiz inimigos. Algumas pessoas me acusaram de coisas que não eram verdade, como desviar dinheiro ou enganar investidores. Fui investigado, mas provei minha inocência. Só que rumores não morrem fácil. Talvez Lucas tenha ouvido essas histórias e esteja usando isso para te afastar de mim. Ele levantou os olhos, encontrando os dela. Eu não sou perfeito, Márcia, mas te prometo que sou honesto com você. As palavras dele eram sinceras, mas Márcia ainda sentia um nó no peito. Por que eu tenho que ouvir isso do Lucas e não de você? Perguntou, a voz embargada. Vitor baixou a cabeça, claramente afetado. Porque eu achei que isso estava no passado. Não queria te sobrecarregar com coisas que não definem quem eu sou hoje. Mas fui egoísta. Deveria ter te contado tudo desde o começo. Ele estendeu a mão, hesitante, e tocou a dela. Me dá uma chance de consertar isso. Pergunte o que quiser e eu te conto tudo. Márcia hesitou, mas o toque dele, quente e firme, trouxe uma calma inesperada. Ela fez perguntas sobre os rumores, as investigações, os inimigos que ele mencionara. Vitor respondeu a tudo com paciência, sem desviar o olhar, contando detalhes que mostravam não apenas sua inocência, mas também o quanto ele lutara para reconstruir sua vida. Quando terminou, ele acrescentou, quase em um sussurro, eu me apaixonei por você, Márcia. Não quero perder o que temos por causa de fantasmas do passado. As palavras atingiram Márcia como um raio, apaixonado. Ela sentiu o coração disparar, dividido entre a emoção de ouvir aquilo e o medo de se entregar completamente. Vitor, eu também sinto algo por você.
ela admitiu, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Mas estou com tanto medo de errar de novo. Ele segurou as mãos dela com delicadeza. Então vamos com medo mesmo. Mas juntos, tá? Naquela tarde, eles caminharam pelo parque como faziam antes, mas agora com uma nova camada de entendimento. Vitor contou histórias leves para aliviar o clima, como a vez em que tentou adotar um cachorro, mas acabou sendo adotado pelo bicho, que destruía suas meias diariamente. Márcia riu, sentindo a tensão se dissipar, mas no fundo ela sabia que precisava confrontar Lucas uma última vez para fechar de vez aquele capítulo. Ela marcou um encontro com ele, decidida a não deixar que suas manipulações a abalassem novamente. Márcia marcou o encontro com Lucas em um café tranquilo no centro da cidade, um lugar neutro onde ela sabia que poderia manter o controle. Enquanto se preparava, olhando-se no espelho, ela viu uma mulher diferente daquela que Lucas abandonara. Seus olhos castanhos, antes apagados pela dor, agora brilhavam com uma determinação que ela conquistara a duras penas. Vestiu o casaco azul marinho que ele outrora criticara, agora um símbolo de sua resiliência, e respirou fundo. Você consegue, sussurrou para si mesma, sentindo o peso do passado, mas também a força do presente. Quando chegou ao café, Lucas já estava lá sentado em uma mesa no canto, com uma expressão que misturava nervosismo e algo que parecia remorso. Ele se levantou ao vê-la, mas Márcia apenas acenou com a cabeça e se sentou, mantendo a distância emocional. O que você quer, Lucas? Perguntou direta, sem deixar espaço para joguinhos. Ele hesitou, mexendo no copo de água à sua frente. Márcia, eu sei que te machuquei, e vendo o que você fez na exposição, eu percebi que fui um idiota. Quero me desculpar. As palavras soavam sinceras, mas Márcia conhecia Lucas bem demais. Ela viu o leve tremor em sua voz, o jeito como ele evitava encará-la por muito tempo. Desculpar-se não apaga o que você fez, ela disse, a voz firme. E não explica por que você está tentando me fazer duvidar do Vitor. O que você sabe sobre ele? Ou isso é só mais uma das suas manipulações? Lucas franziu o senho, claramente pego de surpresa. Eu ouvi coisas, Márcia, sobre o passado dele, negócios sujos, pessoas que ele prejudicou. Só não quero que você se machuque de novo. Márcia sentiu a raiva borbulhar, mas se conteve. Você não quer que eu me machuque? Lucas, você me abandonou, me traiu, me fez duvidar de mim mesma por anos. Vitor me ajudou a me reerguer. Ele foi honesto comigo sobre o passado dele, coisa que você nunca fez. Ela se inclinou para frente, os olhos fixos nos dele. Se você tem alguma prova do que está dizendo, mostre. Caso contrário, para de tentar controlar minha vida. Lucas abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Ele baixou a cabeça derrotado. Eu só achei que você deveria saber, murmurou sem convicção. Naquele momento, Márcia percebeu que Lucas não tinha nada além de rumores e inveja. Ele não suportava vê-la prosperar sem ele. Sabe, Lucas, por muito tempo eu achei que precisava da sua aprovação para ser feliz, mas não preciso mais. Desejo que você encontre seu caminho, mas ele não cruza mais o meu. Ela se levantou, sentindo uma leveza que nunca experimentara antes, e saiu do café sem olhar para trás. Lá fora, o ar fresco de outono encheu seus pulmões, e ela sorriu, livre. Mais tarde, Márcia encontrou Vitor em um mirante que ele adorava, com vista para a cidade iluminada. Ela contou sobre o encontro com Lucas, cada palavra um passo para deixar o passado para trás. Vitor ouviu em silêncio. Então, puxou-a para um abraço. Você é a pessoa mais forte que eu conheço, ele disse, a voz embargada. Márcia riu, encostando a cabeça no peito dele. E você é o mais desajeitado, brincou, lembrando da vez em que ele quase caiu do mirante tentando
tirar uma foto do pôr do sol. Enquanto estavam ali, abraçados, Vitor pegou algo do bolso, um pequeno pingente em forma de pincel, delicadamente trabalhado. É para te lembrar que você pode pintar o futuro que quiser, ele disse, colocando-o na mão dela. Márcia sentiu lágrimas quentes escorrerem pelo rosto, não de tristeza, mas de uma felicidade tão pura que parecia transborda. Vitor, eu quero pintar esse futuro com você, ela confessou, as palavras saindo antes que pudesse segurá-las. Ele sorriu, os olhos brilhando sob a luz das estrelas, e a beijou. Um beijo suave, mas cheio de promessas. Mas, enquanto se perdiam naquele momento, Márcia não sabia que uma reviravolta ainda estava por vir, algo que testaria não apenas seu amor, mas a força que ela lutara tanto para construir. A felicidade que Márcia sentia ao lado de Vitor parecia um quadro perfeito, com cores vibrantes e contornos delicados, mas a vida, como ela aprendera, raramente segue uma linha reta. Alguns dias após o beijo no mirante, enquanto ela se preparava para a exposição internacional, uma notícia inesperada chegou como uma tempestade. Vitor a chamou para uma conversa urgente em sua casa e, quando Márcia chegou, encontrou-o com o rosto pálido, segurando um envelope amassado. Márcia, senta aqui, ele disse, a voz tremendo de uma forma que ela nunca ouvira antes. Sem rodeios, ele abriu o envelope e mostrou um documento médico. Eu fiz uns exames há algumas semanas, por causa de umas dores que não explicava. Achava que era só estresse, mas... Ele fez uma pausa, os olhos marejados. É um problema no coração. Não é fatal, mas é sério. Vou precisar de uma cirurgia e, mesmo assim, talvez precise mudar algumas coisas na minha vida. Menos correria, menos pressão. Márcia sentiu o chão sumir sob seus pés. O homem que parecia invencível, que a ajudara a reconstruir sua vida, estava enfrentando sua própria batalha. Por que você não me contou antes? Ela perguntou, a voz embargada, as lágrimas já escorrendo. Vitor segurou as mãos dela, com um sorriso fraco. Porque eu não queria te preocupar. E egoisticamente não queria que você me visse como alguém frágil. Você passou por tanto, Márcia. Queria ser sua força, não mais um peso. As palavras dele partiram o coração dela. Ela pensou em tudo o que haviam construído juntos. As risadas, as pinturas, os momentos em que ele a fizera acreditar em si mesma. Agora era a vez dela de ser forte por ele. Vitor, você não é um peso. Você é a melhor coisa que aconteceu na minha vida, ela disse, apertando as mãos. Ele, vamos passar por isso juntos, tá? Como você disse para mim, com medo, mas juntos. Ele riu apesar das lágrimas e puxou-a para um abraço. Você e suas citações de mim mesmo, brincou, tentando aliviar o clima. Márcia riu entre soluços e eles passaram a noite planejando os próximos passos, a cirurgia, a recuperação e como manteriam a leveza que sempre os unira. Os meses seguintes foram desafiadores. Márcia viajou para a exposição internacional, onde suas telas foram aclamadas, mas seu coração estava com Vitor, que enfrentava a cirurgia. Ela ligava todos os dias, contando histórias sobre os lugares que visitava e fazendo-o rir com descrições exageradas, como a vez em que quase derrubou um garçom tentando tirar uma foto de uma fonte. Você é tão desajeitada quanto eu. Ele brincava, a voz mais forte a cada dia. Quando Márcia voltou, Vitor já estava em recuperação, mais magro, mas com o mesmo sorriso que a encantara desde o começo. Numa tarde ensolarada, eles voltaram ao parque onde tudo começou. Vitor, ainda se ajustando ao novo ritmo de vida, caminhava mais devagar, mas segurava a mão dela com firmeza. Sabe, Márcia, essa coisa toda me fez pensar, ele disse olhando para o horizonte. A vida é curta demais para não viver o que realmente importa, e o que importa para mim é você. Márcia sentiu o coração transbordar.
Ela tirou o pingente em forma de pincel do bolso e o segurou contra a luz. Então vamos pintar esse futuro juntos, Vitor. Cada dia, cada cor, cada momento. E ali, sob o céu dourado do entardecer, eles se abraçaram, sabendo que a vida ainda guardava desafios, mas que juntos poderiam enfrentá-los. A traição de Lucas, o abandono, a dor. Tudo isso era apenas uma tela antiga, agora coberta por novas cores. Márcia não precisava de vingança. Ela encontrara algo muito maior: amor, confiança e a certeza de que, não importa o que viesse, ela nunca mais caminharia sozinha.